Graça e paz, olha eu aqui mais uma vez no meu canal, preste atenção neste vídeo. No último vídeo eu falei sobre os dons espirituais, falei sobre uma corrente muito presente nos dias atuais, os continuistas, ainda lembra? Os continuistas são aqueles que creem que os dons espirituais que habitou na vida de cristãos, que atuou no primeiro século, que atuou na Igreja Apostólica, esses dons ainda são presentes hoje, ok? Só que tem um detalhe, queridos. Existe a outra vertente, que acredita que esses dons espirituais de 1 Coríntios, capítulo 12, a partir do versículo 8 em diante, que diz assim, ó, porque a um é dada mediante o Espírito a palavra de sabedoria, segundo o mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. 2. O outro mesmo Espírito, a fé. 3. O outro mesmo Espírito, dons de curar. 4. O outro, operações de milagres. 5. O outro, profecia. 6. E o outro, discernimento de Espírito. 7. A um é variedade de línguas. 8. E a capacidade para interpretá-las. 9. Mas um só, o mesmo Espírito, realiza todas estas coisas, distribuindo-as como lhe apraz, a cada um, individualmente. Ou seja, queridos, o pensamento cessacionista. Cessacionistas são aqueles que não é porque eles não acreditam nos dons espirituais, eles acreditam, só que de uma maneira diferente. Eles creem que, na medida que a igreja vai avançando, na medida da necessidade da igreja em determinados locais, regiões, continentes, Deus vai derramando novos dons para o seu povo. Eles creem que esses dons espirituais de 1 Coríntios capítulo 12, não há mais necessidade para a igreja contemporânea, a igreja atual, receber. Eles creem que esses dons de 1 Coríntios capítulo 12 foram cessados. Não tem mais como um cristão falar em línguas. Não tem, um cristão não pode receber especificamente, ter este dom doado pelo Espírito Santo, essa unção de curar. Não. Hoje a cura para um cessacionista é quando não é que a pessoa não pode orar, ele pode. Só que a cura é da vontade de Deus. Eles não creem que pessoas específicas têm dom de profetizar, têm dom de curas de dons de curar, dom de profecia, discernimento de espírito, palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, dom da fé, operação de milagres. Eles não acreditam nesses dons espirituais. A igreja não precisa mais desses dons, porque esses dons cessaram. O Espírito utiliza outros dons, dons novos. E eles se baseiam na passagem que esses dons de 1 Coríntios capítulo 12 se perpetuaram até a morte do último apóstolo. Até no ano 120 depois de Cristo, esses dons espirituais não eram mais presentes na igreja. Isto é argumento de cessacionistas. Eles creem também, queridos, que 1 Coríntios capítulo 13, o mesmo texto que o continuista usa, eles também usam, só que de uma interpretação diferente. Lembra que eu citei o texto no vídeo passado? E nesse vídeo eu vou citar também, eu vou interpretar de acordo com o cessacionista crê. 1 Coríntios capítulo 13, que fala do dom do amor. Paulo vai falar sobre o dom supremo, que é o amor é paciente, é benigno. Quando chega no versículo 10, ó, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado. Para um continuista, aquele que crê na contemporaneidade dos dons, o que é perfeito aqui é a volta de Jesus. Para o cessacionista,
99% deles creem que o que é perfeito aqui não é a segunda vinda de Jesus, e sim o cânon, e sim o Novo Testamento completo. Em outras palavras, eles acreditam que quando o cânon neotestamentário fosse fechado com a morte do último apóstolo no ano 95, 100, depois de Cristo, que foi o apóstolo João, e quando os 27 livros do Novo Testamento fossem fechados, aí sim, esses dons espirituais que a igreja primitiva tinha, que está contido em 1 Coríntios capítulo 12, cessariam. Seriam cessados. Agora eles estão em suas mãos aquilo que é perfeito, que é o cânon sagrado, que é o cânon do Novo Testamento, que é a Bíblia. Então, se a pessoa tem o que é perfeito, o perfeito já chegou, não há necessidade daqueles dons espirituais. Existem outros dons espirituais. Só repetindo, queridos, um cessacionista, eles creem que Deus pode curar. Ele crê na operação de milagres, crê. Só que tudo depende de Deus, é Deus que opera. A igreja ora e Deus opera. Eles não creem que pessoas individuais podem ser dotadas com essa unção dada pelo Espírito Santo para operar nessa área. Eles não acreditam assim. Também, gente, aqueles que acreditam na contemporaneidade dos dons, que os dons ainda atuam, também eles creem que quem dá o dom é Deus, quem opera é Deus, quem opera é o Espírito Santo. Até o texto de 1 Coríntios 12 fala, né? O Espírito opera em todos, o Espírito distribui dons espirituais. É autonomia, é governo do Espírito, ok? Esse, igreja, é o pensamento cessacionista. Existe o continuista, que acredita que os dons ainda existem, e existem os cessacionistas. Quem são os cessacionistas de hoje? São principalmente os cristãos, os crentes históricos. Aqueles cristãos históricos, mais antigos, são os batistas, presbiterianos, luteranos, aqueles cristãos mais antigos, né? Ali pós-reforma, quando começa o protestantismo, eles são os cristãos cessacionistas. Existem os carismáticos, existem os cessacionistas. Também os wesleyanos são cessacionistas. Embora existam igrejas wesleyanas que crê na contemporaneidade dos dons, que o Espírito Santo ainda distribui aqueles dons de 1 Coríntios capítulo 12. Então, queridos, em linhas gerais é isso. A atualidade dos dons, os continuistas e os cessacionistas. E eu jogo essa pergunta para você. O que você é? Você é um cessacionista ou você é um continuista? Bispo Valmir, é eu que jogo para você, né? Você está respondendo aí, né? Você está jogando a pergunta para mim. Bispo, o que é que o senhor é? Cessacionista ou continuista? Vai ficar para o próximo vídeo, tá certo? Eu vou responder a corrente que eu sou, que eu apoio, concernente aos dons espirituais. Amém, gente? Fique na bênção, fique na paz, fique na shalom de Deus. Até o próximo vídeo. Fica na bênção.